Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos no final da tarde e início da noite do dia 26 de novembro de 2019, a 7ª reunião ordinária de 2019 da Câmara Jovem. Vamos iniciar nossa sessão rezando uma oração e em seguida teremos um momento cívico com a execução do hino municipal e do hino nacional. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que enchei os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, forte do colosso, e o teu futuro esperas na grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol és grande, pátria amada Brasil.
Solicita a secretária da Câmara Jovem, vereadora jovem, Raíssa Aparecida da Silva, que proceda à chamada dos vereadores jovens. Kathleen Maria Rodrigues. Presente. Thales Marcos Rodrigues Piazza. Presente. Raíssa Aparecida da Silva. Presente. João Marcos Silva. Presente. Maria Clara Gonçalves Dias. Graziela Pires Gomes. Presente. Ana Kelly Faria Silva. Presente. Fabrício Silva Magalhães. Presente. Ana Vitória Ribeiro Silva. Presente. Havendo número legal, declaro aberta essa sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2019. Não havendo manifestação, considere-se aprovada a ata da sessão ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2019. Para essa sessão, não temos matérias para serem lidas no expediente. Passaremos à ordem do dia. Solicito a secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei jovem, número 04/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias. Parecer sobre o projeto de lei jovem número 4 de 2019. Da Comissão Jovem de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei jovem número 4 de 2019, que dispõe sobre a colocação e permanência de caçambas de coleta de terra e entulho nas vias e logradouros públicos do município. Vem a Comissão Jovem de Legislação, Justiça e Redação em análise preliminar o projeto de lei número 04/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias, propondo uma regulamentação para a atividade privada de colocação de caçambas de coleta de terra e entulho nas ruas da cidade. Designado relator desta comissão, recebi a matéria e, após analisá-la, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até essa fase da tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão. Registra-se que o projeto de lei jovem tem um caráter simbólico e não possui valor de norma legal, mas serve de sinalização para as instituições públicas do município. Quanto à visão dos adolescentes e jovens em relação a problemas da comunidade, que devem ser enfrentados e normatizados pelo poder público e também podem servir como relevante contribuição para as atividades legislativas. O projeto propõe definir normas básicas para a utilização e colocação de caçambas, de forma a padronizar o serviço e resguardar o interesse público. Assim, o artigo 2º do projeto dispõe sobre a forma de colocação das caçambas nas ruas, o espaço máximo a ser ocupado e o número máximo de caçambas contíguas. Dispõe-se também sobre o tempo máximo de permanência. O artigo 3º prevê algumas restrições, fixando uma distância mínima das esquinas e a proibição de colocação nos locais onde haja sinalização de impedimento para parar ou estacionar. O artigo 4º contém normas de limpeza e segurança na colocação e remoção das caçambas, e o artigo 5º dispõe sobre as infrações e penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento das regras. No geral, esta iniciativa está em consonância com as prerrogativas do município, a qual cabe legislar sobre os assuntos de interesse local e fiscalizar as atividades realizadas nas vias públicas da cidade. Portanto, o projeto em análise é condizente com a competência constitucional do município e com imposições de ordem urbana, visando resguardar as boas condições de limpeza e de livre trânsito das pessoas e veículos. Ante o exposto, voto pela legalidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei jovem número 04/2019. Da Comissão de Serviços Públicos, Obra e Administração Municipal, sobre o projeto de lei jovem número 04/2019, que dispõe sobre a colocação e permanência de caçambas de coleta de terra e entulho nas vias de logradouros públicos do município. Vem a Comissão Jovem de Serviços Públicos, Obras de Administração Municipal, o projeto de lei número 04/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias, propondo uma regulamentação para a atividade privada de colocação de caçambas de coleta de terra e entulho nas ruas da cidade. Designada relatora desta comissão, recebi a matéria e, após analisá-la, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até essa fase de tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão.
Já tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se posicionado a respeito da legalidade do projeto, cabe a essa comissão analisar o mérito da proposta. Conforme o exposto na justificativa da autora, o projeto parte da lógica de que a remoção de entulhos e terra oriundos de imóveis particulares é uma atividade de responsabilidade dos cidadãos e empresas responsáveis pela geração desse resíduo, e não do poder público. E assim sendo, é conveniente que a retirada e destinação desses materiais seja feita da forma menos incômoda possível. Ao uso das vias públicas, utilizando-se caçambas removíveis que ocupam espaço, limitando e podem ser retiradas rapidamente, sendo este um serviço que pode ser oferecido pelas empresas especializadas. A proposta tem a finalidade de regulamentar esse serviço, estabelecendo regras no intuito de garantir que a instalação de caçamba não prejudique o trânsito de veículos e pedestres e não provoque sujeira e dano nos logradouros públicos. Diante do exposto no âmbito de competência dessa comissão, pelas razões expostas acima, voto pela aprovação da presente proposição. Coloco em primeira discussão o projeto de lei jovem número 04/2019. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, secretário, internautas, boa noite a todos. Bom, senhor presidente, eu como presidente, dessa comissão, no começo eu estava em dúvida de como seria essa coisa da caçamba, porque sabemos que quando há obras, então exigem meses, dependendo até anos. Então eu falei, como que seria uma caçamba ficar somente 5 dias na rua? Não dá para acabar. Daí eu fui procurar saber. Infelizmente a vereadora autora do projeto não está presente para esclarecer para a gente, mas fui procurar saber e me informei que a partir de 5 dias, então se a pessoa precisar de mais, ela poderá fazer um requerimento solicitando para a prefeitura para que a caçamba possa ficar mais tempo na casa dela, no local que ela deseja, necessita. Então eu gostei muito desse requerimento, desse projeto de lei, até porque se colocado em esquinas, o risco de acidente é muito grande. Então ela se preocupou com a população e achei muito interessante. Parabéns a ela, que não está presente. Muito obrigada. Coloco em primeira votação o projeto de lei jovem número 04/2019. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei jovem número 05/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias. Da Comissão Jovem de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei jovem número 05/2019, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora e som automotivo. Vem a Comissão Jovem de Legislação, Justiça e Redação em análise preliminar o projeto de lei número 05/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias, propondo uma regulamentação visando limitar a produção de ruídos que caracterizem poluição sonora. Designada a relatora dessa comissão, recebi a matéria e, após analisá-la, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até essa fase da tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão. Registra-se que o projeto de lei jovem tem um caráter simbólico e não possui valor de norma legal, mas serve de sinalização para as instituições públicas do município quando a visão dos adolescentes e jovens em relação a problemas da comunidade que devem ser enfrentados e normatizados pelo poder público, e também podem servir como relevante contribuição para as atividades legislativas. O projeto propõe norma e limitação relativas à propagação de sons e ruídos em eventos, estabelecimentos e residências no âmbito do município de Pedralva. No tocante à poluição sonora, existe uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1990, que é usada como referência básica para o assunto. É a resolução número 1 de 1990, que considera prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores ao considerado aceitáveis pela norma NBR 10.152 da ABNT. Esta norma técnica da ABNT apresenta a relação dos níveis de conforto e dos níveis aceitáveis
em diversos tipos de ambientes. Além desta norma geral, em Minas Gerais temos também a Lei Estadual número 7.302/1978, modificada pela Lei número 10.100 de 1990, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no âmbito do Estado. Em relação aos veículos, além da sonorização volante, a proposta também veda qualquer som que provoque perturbação insuportável ao sossego ou ao trabalho, a juízo da fiscalização do município. Após as 22 horas, é proibido qualquer som de automotivo que cause um mínimo incômodo ao sossego público. Também proíbe excesso de uso de buzina, sendo tal prática totalmente proibida após as 22 horas. Essa proposta está em conformidade com o artigo 34 da Constituição Federal, que, ao dispor sobre a competência legislativa do município, prevê que a este compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A Resolução 01 de 1990 do CONAMA também prevê que os municípios, no exercício do seu poder de política, devem dispor sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer meio ou de qualquer espécie, mas sempre obedecendo ao que é disposto nessa norma federal, e sempre considerando o local, os horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público. Desta forma, conclui-se que o município tem plena competência para regulamentar o tema da limitação de ruídos incômodos, porém não pode contrariar o disposto na resolução do CONAMA, a Lei Estadual número 7.302 de 78. Por fim, o projeto também sugere a definição de infrações e a fixação de multas e outras penalidades pelo descumprimento das proibições e dos limites estabelecidos. Ante o exposto, voto pela legalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei jovem número 05/2019. Da Comissão Jovem de Serviços Públicos, Obras da Administração Municipal, sobre o projeto de lei jovem número 05/2019, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora e o som automotivo. Vem a Comissão Jovem de Serviços Públicos, Obras de Administração Municipal do projeto de lei número 05/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias, propondo uma regulamentação visando limitar a produção de ruídos que caracterizem poluição sonora. Designada relatora desta comissão, recebi a matéria e, após analisá-la, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até essa fase da tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão. O projeto dispõe sobre medidas de controle da poluição sonora, tendo como foco central o de coibir a perturbação do sossego público, como sons excessivos ou incômodos. O assunto é polêmico, pois envolve várias condutas que, embora proibidas e incômodas, são comuns no dia a dia, como o uso de fogos de artifício, buzinas, som automotivo e realização de eventos e shows noturnos. O projeto é baseado nas experiências de várias outras cidades na lei estadual que regulamenta o assunto e se faz necessário em função da utilização indevida e excessiva de sons em veículos, estabelecimentos comerciais e veículos de propaganda volante, bem como fogos de artifício em horários impróprios, dentro de outras situações. Diante do exposto no âmbito de competência desta comissão pelas razões expostas acima, voto pela aprovação da presente proposição. Coloco em primeira discussão o projeto de lei jovem número 05/2019. Coloco em primeira votação o projeto de lei jovem número 05/2019. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Reprovado por 1 a 6. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do requerimento do vereador jovem Fabrício Silva Magalhães. Senhor presidente da Câmara Jovem, senhores parlamentares jovens, o parlamentar jovem que subscreve a presença proposta que rera a mesa, ouvido o plenário conforme legislação em vigor, o encaminhamento do ofício ao prefeito municipal, transmitindo a seguinte reivindicação: designar um funcionário da prefeitura para ficar responsável pelo uso da quadra municipal, professor Raimundo Martins.
A quadra municipal Professor Raimundo Martins é usada por escolas, entidades assistenciais e por cidadãos para a prática de esportes e atividades físicas. Também é utilizada para a realização de festas de aniversário, casamento, entre outras. E pelo que foi me relatado por usuários desse espaço público, não existe um funcionário fixo na função de abrir e fechar a quadra e garantir a segurança no local, bem como a correta utilização desse espaço. Vejo que o ideal seria o prefeito designar um funcionário como responsável pela função de cuidar da quadra. Conto com o apoio e aprovação dos jovens colegas vereadores e com a atenção do senhor prefeito. Câmara Municipal de Pedral, 26 de novembro de 2019. Coloco em discussão o requerimento do vereador jovem Fabrício Silva Magalhães. Coloco em votação o requerimento do vereador jovem Fabrício Silva Magalhães. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da Câmara Jovem que proceda à leitura do requerimento da vereadora jovem Catherine Maria Rodrigues. Senhor presidente da Câmara Jovem, senhores parlamentares jovens. A parlamentar jovem que subscreve a presente proposta requer à mesa, ouvido o plenário, conforme legislação em vigor, o encaminhamento de ofício ao prefeito municipal, transmitindo a seguinte reivindicação. Providenciar, junto ao setor responsável pela conservação das pontes e estradas públicas do município de Pedralva, para serem realizados os procedimentos necessários para as melhorias em uma ponte e na estrada do bairro Anhumas, conhecido como Estrada do Matadouro. Segundo relato por moradores dessa localidade, a ponte em referência já foi reformada há pouco tempo. Inclusive, quando houve uma reforma, as tábuas foram doadas para uma moradora do local. Porém, com o trânsito constante de veículos, já estão todas soltas e os pregos nem existem mais. Essa reforma foi preciso ser feita o quanto antes, pois os ciclos para os veículos e pedestres são grandes. E da mesma forma precisa ser feita a melhoria na estrada, que apresenta buracos e valetas, que dificultam o trânsito pelo local. Conto com o apoio e aprovação dos jovens colegas vereadores e com a atenção do senhor prefeito. Coloco em discussão o requerimento da vereadora jovem Catherine Maria Rodrigues. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internauta, secretário, boa noite a todos. Senhor presidente, eu fui procurada por alguns moradores nesses últimos dias, né, desde a última reunião, e essa ponte está uma situação bem crítica lá. Ela já foi reformada há pouco tempo, não faz muito tempo não, e desde então as tábuas estão todas soltas, os pregos nem existem mais praticamente. Isso está trazendo muitos riscos, tanto para os veículos quanto para os pedestres que passam lá. Eu vou lá de vez em quando e vejo, sim, o risco que há. Então, não é, entre aspas, frescura dos moradores. Realmente há necessidade. E até quando foi construído lá a ponte, foi doada pela moradora que mora lá. Então, ela se dispõe a doar as tábuas novamente, se a prefeitura for lá e fizer o serviço. Então o pessoal lá me procurou, e tanto para a estrada também, porque há muitos buracos, valetas, isso quando chove fica horrível, ainda mais com essa ponte. Então a gente quer uma atenção lá para o bairro Anhumas. Muito obrigada. Coloco em votação o requerimento da vereadora jovem Catherine Maria Rodrigues. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo outras matérias para a ordem do dia e não havendo inscritos para o uso da tribuna livre, passaremos aos pronunciamentos dos vereadores jovens. A palavra está livre. Tenho que agradecer a prefeitura, né, que agora estão fazendo um serviço bom lá na Tangueira, né, e ao nosso querido vereador que está querendo tirar de lá para construir ponte em outro lugar. Tá louco? Agora que está ficando um serviço bom lá, nos lugares mais ruins. Colocar no lugar bom, mas fazer o quê? Um dia vai melhorar ainda. Mais uma vez, senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, secretária. Senhor presidente, eu gostaria de comentar sobre vários assuntos e respondendo ao queridíssimo
vereador. Eu acho que a prefeitura tem bastante profissionais, então ela está vendo cada ponto em qual é mais importante, então vai atender toda a comunidade, não estou querendo tirar ninguém de ninguém, não, tá? E gostaria de comentar também, ontem eu estava assistindo por meio das redes sociais, né, pelo Facebook da Câmara, a reunião dos vereadores adultos, e vi que o vereador Alberto comentou sobre a festa afro, e quero completar as palavras dele. Eu também estive presente na sexta-feira, no sábado, na sexta, uma missa bem animada, trazendo a cultura bem diferenciada, bem legal. No sábado passei lá um pouco à noite, bem legal a cultura deles, o jeito que eles fazem, parece que querem mesmo que Pedralva participe, que isso nunca acabe. Fiquei muito feliz, agradecer especialmente a Jennifer, fui procurada aí para um patrocínio de maquiagem, mas infelizmente tive minha crisma, né, tive um compromisso e não pude fazer esse patrocínio, mas as menininhas arrasaram, todo mundo que foi lá, a banda tocou super bem. Segunda passada, eu estive presente também na reunião dos vereadores e veio aqui uma irmã do Lar das Crianças convidando todos os vereadores para o bingo, que aconteceu agora domingo. Como eu estava presente, também fui convidada. Parabenizar ela, eu acho que obtiveram bastante êxito aí nos resultados do bingo, bastante arrecadação de dinheiro, como ela disse, pastel maravilhoso lá dela, e as crianças agradecem muito. E na quinta passada também teve audiência pública de finanças. Gostei muito de ver cada responsável por cada setor vir aqui explanar nossas dúvidas, tirar todas as nossas dúvidas, e o vereador Matheus também, que fez bem detalhado, bem interessante a reunião. E gostaria de um alerta aí para o secretário de Educação, Paulo Sérgio. Hoje, na hora do almoço, né, como eu dependo de transporte, e no meu ônibus, na minha van, vai um menininho da creche, e hoje eu fiquei sabendo que o ônibus quebrou. Então, foi bem complicado, porque atrasou todo dia. Eu acho que agora até à tarde estava meio atrasado, pelo que fiquei sabendo. Então, a gente que é adolescente, né, jovem, já fica desesperado quando atrasa, imagina as crianças. Então, gostaria de dar um alerta para ele, mas também fiquei sabendo, quando vim aqui na reunião, que o vereador Alberto conseguiu 2 ônibus. Isso será de bastante utilidade para a cidade. Então, essas minhas palavras. E gostaria também, desde já está na despedida, nossa última reunião, gostaria de agradecer a todo mundo que nos ajudou. Foi um tempo de bastante conhecimento, bastante ajuda que demos também. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa, ensinou bastante coisa. E não é porque a gente vai sair que a gente tem que abandonar, né, gente? A política, eu acho que está cada vez melhor, né? Ainda existem algumas partes aí, corrupção, enfim. Mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que lutar, assim, pelos nossos direitos, irmos atrás, fazer requerimento, procurar vereador mesmo. Então, não é porque a gente está saindo que a gente tem que abandonar. Ano que vem, espero que esteja, né, tudo bem, que possamos vir aqui. E fica aí meu agradecimento. Então, eu faço dessas minhas palavras. Muito obrigada. A prefeitura tem bastante profissionais, mas faz mais de mês que eles assentaram 100 blocos só lá num pedaço que eles começaram a construir. Faz mais de mês que eles não cabem. Eles ficam pulando para lá e para cá. Isso aí que o comandante tinha que resolver isso aí, né? A palavra continua livre. Não havendo vereador jovem que queira fazer uso da palavra, convido para a próxima sessão a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2019, às 5h30, e declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.